2 Timóteo 4, a partir do verso 6. Alguns irmãos vão estar familiarizados com a reflexão que conversei com alguns sobre isso já em certa ocasião, a ver até com o material que eu preparei na época que estava à frente do núcleo, um grupo de pessoas pastoreando, na ocasião que preparei esse material, e me veio ao coração de trazer essa palavra hoje. Semana passada nós falamos sobre o discípulo enfrentando os medos e superando os medos. Lembra que eles estavam trancados em casa? Eu falei que não é mera coincidência, dominados pelo pavor, pelo medo. E como é que eles conseguiram superar os medos? Com a presença de Cristo no meio deles, manifestada no meio deles. Superaram com a palavra de Cristo dirigida aos seus corações, com a visão do Cristo ressurreto, que traz esperança. E hoje eu gostaria de falar de um outro tipo de problema, que tem crescido muito no século 21, e por conta da pandemia, assim, ele tem se tornado maior ainda. É o problema da depressão, das angústias. A gente fala tanto de algumas doenças hoje e se esquece do crescimento que essa teve. Inclusive no meio da igreja. Quantos pastores nos últimos anos cometeram suicídio? Homens que a gente jamais imaginaria que chegariam a esse ponto. E alguns, talvez você até conheça. Eu conheci um em Ribeirão Preto, que alguns anos atrás cometeu suicídio, de uma igreja reformada. Estava morando em São Paulo. Então assim, é um mal que está aí, e que tem se intensificado nesse último ano. E o maravilhoso é que a gente vê sempre base na palavra de Deus para nos ajudar nos momentos difíceis. Esse texto fala de um momento difícil na vida de um grande homem de Deus, que é o apóstolo Paulo. Vamos ler comigo 2 Timóteo 4, verso 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me abandonaram, me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará a salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Pai, te damos graças pela tua santa palavra, e nessa hora eu peço que o teu Espírito fale ao nosso coração, visite cada um que esteja com dificuldades, esteja enfrentando lutas, passando por situações semelhantes ao teu servo no texto que lemos, como os nossos irmãos que nos acompanham em suas casas. Só o teu Espírito pode trazer revestimento ao nosso coração, força para a nossa alma, para que a gente encare as dificuldades da vida, as lutas dessa vida. Fica conosco e dirige esse tempo para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Como eu falei, irmãos, esse problema ele tem se intensificado ao longo do século 21, especialmente nesse último ano. Não é um problema de gente que tem falta de fé. Muitas vezes a gente ouve esse tipo de coisa na igreja. O cara tem depressão é porque ele tem uma fé pequena, é porque ele é um cristão meio carnal. Já ouviu? Muitas vezes a igreja trata esse tipo de patologia, de doença dessa forma, julgando a vida cristã do irmão, julgando o irmão. E
interpretando de uma forma equivocada. É curioso assim que a depressão não apenas ela se manifesta quando a gente fica para baixo, sabe, no nosso canto solitário, pensando às vezes alguns em dar fim à vida. Às vezes ela pode se manifestar com uma revolta, com uma indignação, de modo que nem sempre você se dá conta que está passando por um problema assim. Então ela não se manifesta sempre da mesma maneira. Mas, como eu disse aqui, se a igreja trata algumas vezes de forma inapropriada esse problema, a gente vê que isso não é algo relativo a uma pessoa de pouca fé, uma pessoa carnal, porque grandes homens de Deus tiveram uma luta muito parecida. Quando a gente pensa no profeta Elias, que nem passou pela morte, foi um homem tão santo e piedoso que Deus o levou. Elias não morreu, e mesmo sendo um profeta extraordinário, a Bíblia relata que houve um momento de crise em Elias, que ele vai para o deserto e quer morrer. A gente vê um momento de angústia profunda em Elias, provavelmente passando por uma espécie de depressão. E a gente vê nesse texto, no tom do apóstolo Paulo, esse mesmo estado de espírito abatido. Todos me abandonaram, todo mundo me desamparou, na hora do vamos ver eu fiquei sozinho. E a gente vê esse tom na carta de Paulo a Timóteo, ao seu discípulo Timóteo. Mas ao mesmo tempo, Paulo também ensina para nós a como lidar com esses momentos difíceis. Quando você está enfrentando uma pressão gigantesca, talvez na família, talvez no seu trabalho, porque você, quem sabe, é injustiçado demais, talvez o seu patrão não dá o valor que você acha que ele deveria dar, ou quem sabe a pressão porque você não recebe o valor que acha que deveria receber da sua família, e fica carregando uma série de problemas. No nosso ano de 2020 e agora 2021, a gente está enfrentando muito mais problemas. Então está todo mundo com um amontoado de coisas para administrar, e essa pressão abala cada um de nós, é fato que abala. A gente está num período que não sabe muito o que fazer, está sempre pensando qual é o melhor caminho, e administrar isso tem gerado muita doença. Mas Paulo nos ensina como responder a essa situação. Paulo está passando por um momento difícil, ele sabe que ele está se aproximando da sua morte. Você viu, versículo 6, a minha hora está se aproximando. Ele tem certeza, eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, a coroa está reservada para mim, mas ainda tem vida. Ele está desamparado, todavia, ele lida de uma forma que não permita que ele afunde no meio da agonia, no meio da angústia. Como é que a gente pode passar por esses momentos de pressão, que a gente fica abalado, sem permitir que isso nos jogue para baixo, que isso nos tranque numa doença aguda, que nos coloque numa situação de desespero, como a gente muitas vezes vê por aí? Primeira coisa que Paulo ensina para nós aí, nesse texto, nós lemos aqui, no versículo de número 9, o que está escrito aí? Procura vir ter comigo depressa. Paulo está falando para o seu discípulo Timóteo, ele que instruiu Timóteo, ele discipulou Timóteo, ele conhecia a família de Timóteo, e o pedido dele, na masmorra, porque ele está preso numa masmorra, num lugar difícil, sendo abandonado, ele fala para Timóteo, procura vir comigo depressa, procura me ver, Timóteo. O que Paulo está ensinando para nós? Que a gente enfrenta essas tensões quando a gente busca amparo nos amigos, nos irmãos. Paulo está numa angústia, ele é um homem de Deus, ele foi levado ao terceiro céu, ele ouviu coisas que ele não conseguia nem traduzir, porque não tinha linguagem humana para traduzir, e mesmo sendo um gigante, na hora que veio a dor, na hora que veio esse sentimento de abandono, ele falou, Timóteo, eu preciso te ver, eu preciso de um rosto amigo, eu preciso de alguém que me conheça, eu preciso de alguém que eu possa abrir o coração, eu preciso de amigo. Você não precisa abrir, mas Provérbios 27 fala de como a amizade é preciosa para nós. Que é o amigo, é aquele que te fortalece, te ajuda a crescer, é como ferro afiando ferro.
Eles nos encorajam, por isso que não tem amigo mais chegado que um irmão. Tem amigos que na hora da angústia se tornam verdadeiros irmãos. Fica um laço de fraternidade profundo. Eles nos aperfeiçoam, ferem por lealdade. O inimigo multiplica beijos. Então Provérbios 27 vai falar sobre amizade. A amizade é preciosa para nós, porque o amigo nos ajuda na hora da angústia. O amigo nos admoesta quando a gente precisa ouvir de fato verdades que vão mudar a nossa vida. Vão tirar os empecilhos, as barreiras, os problemas. A gente precisa de amizade. James Houston diz que o reino de Deus é um reino de amigos. É gente que olha no olho do outro, que tem tete a tete. Não é só pela pandemia, mas a gente vem na era da tecnologia substituindo o abraço, o afeto, o olho no olho, por mensagem, por texto. E Paulo está falando para Timóteo, está escrevendo, mas ele fala: Timóteo, eu preciso da tua companhia, da tua presença. A gente tem tido o privilégio, depois de um ano tão difícil, de outro lockdown, e a gente tem se visto alguns irmãos aqui na quinta-feira, e para nós é precioso, só de estar junto. Porque o que mais nós estamos carecendo nesses dias é de estar juntos, de ter companhia, presença física, olho no olho, riso. A humanidade precisa disso. Aliás, muitos psicólogos e profissionais da saúde têm falado que um dos efeitos do ficar em casa é essa perda do contato que tem adoecido muita gente. Nós precisamos disso, e Paulo diz ao seu discípulo: vem me ver depressa, eu preciso desse tete a tete, desse olho no olho, eu preciso estar com você, eu preciso de um amigo. Nesse momento de dificuldade, nunca fique sozinho, nunca administre sozinho essas coisas. A gente não foi feito para andar sozinho, a gente não foi feito para andar individualmente, você foi feito para sentar com pessoas, a gente foi feito para viver em comunidade, uns com os outros, né? É por isso que a Bíblia fala tanto do uns aos outros. É por isso que quando Jesus ensinou a oração, que é o texto mais conhecido da Bíblia, que até quem não é cristão conhece, o que ele diz? Pai nosso, não é o meu pai, é o Pai nosso. O que ele está falando? Tem uma relação aí, é fraterno, é pão nosso, a gente divide o pão também, não é o pão da acumulação, é o pão da partilha. Perdoa-nos, é tudo no plural, no coletivo. A gente precisa de amigos na hora da luta. Mas Paulo nos ensina uma outra coisa: você está passando por uma pressão forte, busca amparo nos amigos. Mas Paulo vai nos ensinar também para avaliar se porventura nós não estamos nessa situação por que nós mesmos provocamos, por erros de nós mesmos, por coisas que nós mesmos fizemos e que nos levaram para essa situação. Olha o que Paulo diz no versículo 11, parte B: traga quem com você? João Marcos, porque ele me é muito útil. Traz o João Marcos. Se você olhar depois na sua casa, em Atos 15, você vai ver que teve uma discussão que foi muito tensa entre Paulo e Barnabé. Paulo é aquele sujeito carne de pescoço, está focado na missão, e vai atropelar quem estiver na frente, porque ele quer acabar a missão que Deus confiou a ele. Ele quer pregar o evangelho para os gentios, ele quer ir adiante, e aí, se ficar na frente dele, ele vai passar como um trator. E ele conseguiu brigar com o Barnabé. Quem que briga com o Barnabé? O Barnabé é aquele cara gente boa, calmo, aquele cara tranquilo, pastorzão, ele é tranquilão. Ele conseguiu brigar com o Barnabé, porque João Marcos, que era muito jovem, abandonou Paulo e Barnabé numa missão, e depois quando eles foram viajar novamente, Barnabé quis ir junto. Paulo falou: não vai junto não, depois do que você fez lá, aquele papelão. E Paulo, o texto diz que a briga foi tão severa, que daquele momento em diante, Paulo tomou Silas com ele e foi para um lado, Barnabé foi para outro, com João Marcos. Cada um foi para um lado, de tão tensa que foi a briga. Você vê que tem discussão no reino, até com Paulo, tem discussão. Só que Paulo, nesse momento sozinho, abandonado, solitário, ele para pensar: será que também eu não provoquei algumas coisas?
Eu não sei se ele já havia reconciliado com João Marcos, mas o que o texto pelo menos nos ajuda a pensar é exatamente você raciocinar para ver, se eu estou nessa situação, o quanto eu cooperei para isso. O quanto de situações aqui que eu provoquei e que eu preciso rever na minha vida. Quantos erros eu preciso corrigir na minha vida. Paulo está nos ensinando a fazer essa reflexão, olhar para trás, ver o que você fez. Pastor, estou passando por uma pressão tão grande, está tão difícil, mas o que você fez para colaborar com isso? Será que você só é a vítima? Ou será que você também não provocou? Se nós provocamos essas situações, vamos olhar para o nosso próprio coração e corrigir. Como indivíduos e como igreja, projeto Raízes. Como igreja, a gente precisa ficar buscando na memória o que a gente faz também para estar em situações difíceis. Está complicado, está difícil. E o que a gente fez até hoje no histórico do Raiz de 20 anos, que talvez tenha cooperado para essas situações difíceis? Será que a gente não constrói também culturas muito ruins e às vezes malignas dentro da igreja? E precisamos olhar para trás e falar, vamos romper com esse negócio logo, senão a gente nunca vai progredir. Senão a gente vai continuar com os mesmos problemas. Não tem como a gente querer resultado diferente se ficar fazendo a mesma coisa. Está plantando a mesma semente. Não quebra com culturas. Tem cultura perversa que a gente tem que quebrar para seguir adiante. Então, está difícil, mas será que você não colaborou com essa dificuldade? Paulo está revendo, ele está olhando, traz o João Marcos, porque ele me é muito útil. Olha como mudou do Paulo de Atos 15, que fala, você não vai viajar não. Você fica aí, titubeando, você é muito vacilão, João Marcos. Só que agora, lá na masmorra, ele fala, traz o João Marcos, porque ele é útil demais para mim. Terceira coisa que Paulo ensina, que a gente supera essas pressões, essas tensões. Ouça isso, você que talvez esteja num quadro quase depressivo, cuidando da tua saúde física. Cuidando da tua saúde física. Tem crente que acha que cuidar da saúde é carnalidade. Tipo, a gente vai morrer mesmo, né? Tem crente que acha que cuidar do corpo, da saúde é pecaminoso. Fruto de uma má compreensão, de uma heresia que há muitos anos, há séculos está no meio da igreja, que é o gnosticismo, a matéria é ruim, o corpo vai ficar. E aí a gente entra numa loucura, e às vezes a gente encurta o nosso tempo nessa terra, porque a gente não é sábio. Olha o que Paulo fala aqui, no versículo de número 13, a parte A. Quando vieres, traze-me, o que ele pede para Timóteo? A capa, que eu deixei em Trode, na casa de Carpo. Olha, Paulo vai morrer, ele acabou de falar que a hora dele está chegando. Mas mesmo na masmorra, passando frio, sabendo que a hora dele está chegando, ele está preocupado com a saúde dele. Eu não vou morrer de frio, eu não vou ter uma pneumonia, por que eu vou encurtar o negócio? Não é porque a minha hora está chegando que eu vou encurtar isso. Traz a capa, porque eu estou passando frio aqui dentro dessa masmorra. Eu quero cuidar, não quero ter uma pneumonia e morrer antes. Ele poderia falar, se não tem problema o corpo, não tem importância o cuidado com a tua saúde, ele poderia falar, não, nem vou pedir nada, né? Se morrer antes também já vou para a glória. Não, por mais que ele queira estar com Cristo, porque ele fala isso aos Filipenses, ele cuida da saúde dele, ele cuida do corpo dele. Eu vou te falar, cuidar da sua saúde melhora até a tua mente, areja a tua mente. Eu aprendi com um pastor que, ouvindo um irmão há muitos anos, citando um pastor assim que tem uma linha teológica que eu discordo totalmente, assim, eu abomino, eu rejeito. Mas nisso que ele diz, ele está certo. Ele fala assim que, ele falava que o homem geralmente vai amadurecer mais a partir dos 40 anos. E ele diz assim que a maioria dos pastores, quando chega nessa idade, estão com a saúde totalmente debilitada e os caras vivem mais um pouquinho só. Às vezes vivem poucos anos. Quando eles chegam no estágio de maior maturidade, eles vivem pouco. E ele falou, eu cuido do meu corpo. E esse homem viveu até perto dos 90 anos. O John Stott faleceu com 90 anos.
cuidava muito da saúde. O reverendo John Stott, anglicano, o seu Shed também. Aliás, o John Stott tem uma história, um testemunho que o Ziel Machado, pastor da Metodista, conta. Ele era discípulo ali, trabalhava na BU. Quando ele foi falar com o John Stott lá na Inglaterra, John Stott falou: Ziel, você é uma bênção, cara, mas poxa, você é um mau testemunho. Como assim? Falou: cara, porque o John Stott, o Ziel Machado na época estava com 120 quilos. Falou: cara, você precisa cuidar do seu corpo, você tem família, você tem filho pequeno, você precisa cuidar da sua saúde. E o Ziel falou assim: cara, eu fiquei tão constrangido com o que ele me disse, que ele começou a correr. Até hoje ele corre, participa aí de maratona. Em um ano, o Ziel Machado perdeu 40 quilos. 40 quilos. Ficou constrangido com a puxada de orelha do John Stott. É cuidar do corpo. O reverendo Robson Cavalcante dizia que tem crente que parece assim, que a vida cristã é como se fosse o saguão do aeroporto celestial. A gente batiza, se converte, fica esperando chamar o nosso nome, a nossa senha. A gente tem uma teologia do pós-morte, eu vou para a glória, e não tem a teologia da vida. Teologia da vida envolve você cuidar da tua saúde, do teu corpo, tem que cuidar. Paulo está mostrando para nós que ele tem zelo pela saúde. Ou você acha que mordomia é só cuidar do dinheiro? É cuidar do teu corpo. Vocês são santuário do Espírito Santo de Deus. Você cuida também, você tem zelo por aquilo que Deus te deu, inclusive o teu corpo. Tu vai cuidar da saúde física. Paulo está numa situação solitária, abandonado, com uma pressão gigantesca sobre ele, de preocupação com as igrejas, do testemunho, as dificuldades da perseguição que ele enfrentava, mas ele está cuidando da saúde dele, e no que ele cuida, a mente dele também vai mudando, fica mais arejada. Mas a gente aprende aqui uma outra coisa que tem a ver com isso que eu disse agora. Quando Paulo nos ensina que a gente enfrenta a pressão, as angústias, e o verso de número 13, a parte B, quando a gente alimenta nossa mente com coisa boa. Traga os livros, principalmente os pergaminhos. Gente, para pensar, Paulo, ele foi discipulado, ele foi instruído na lei de Deus por um dos maiores mestres de Israel, que é Gamaliel. É citado, inclusive, na Bíblia. Um grande mestre. Paulo foi instruído por Gamaliel, mostrando que ele tinha assim, um status. Paulo era um erudito, conhecia a Bíblia, teve revelação. Paulo conhecia grego, conhecia a cultura romana. Paulo era o cara, como a gente costuma dizer. E mesmo no final da vida, tendo visão de Deus, tendo revelação, conhecendo a Bíblia assim, fácil, percorri os textos, ele fala: traz uns livros aí para mim. Traz os pergaminhos, que tanto poderia ser para escrever, como os pergaminhos do Antigo Testamento para ele meditar. Pensa comigo, o cara é um gigante, conhece tudo, ele está pedindo o livro. Traz os livros. Traz os livros. Está prestes a morrer, ô Timóteo, traz uns livros aí. Preciso alimentar a mente. Preciso de comida saudável, de alimento saudável para a mente. Quando eu falo alimentar a mente, não é só ler. Não adianta você ler um monte de coisa e ser um monte de porcaria. No Brasil e no mundo está cheio de doutor PhD que tem uma visão completamente deturpada da realidade, porque encheu a cabeça de porcaria. É PhD em porcaria. Então não é qualquer coisa que a gente lê, é alimento saudável, não é alimento tóxico. Tá? A nossa nutricionista aqui, né? Não adianta só comer, né? Alimentar com porcaria, tanto no físico como na mente. A Lília não vai lá passar para você, se você for lá, uma dieta de algodão doce na segunda, chocolate na terça, sorvete na quarta. Seria maravilhoso, né? Mas não vai ser assim. Vai falar para você comer uns legumes, umas coisas lá, boa. Você pode comer também um doce, mas não é todo dia. Então assim, cuidado com a saúde, mas com a mente é a mesma coisa. Paulo está querendo alimentar a mente dele, para ele ficar firme nesse momento de luta, de angústia. A gente precisa alimentar a mente. Nesses dias que a gente está sendo bombardeado só com notícia ruim, há um ano notícia ruim, só coisa negativa, está cheio de gente tomada por um ceticismo, um pessimismo, olha para a vida, nossa, não tem brilho no olho mais. Gente, se precisar, desliga a TV um pouco.
Para de ler umas coisas e vai encher a cabeça com o Evangelho. Porque quando a gente enche a mente com o Evangelho, a nossa visão vai mudando da realidade. Quando a gente começa a se alimentar de boas mensagens, de bons livros, você vai ficando melhor, você vai ficando mais estruturado, mais firme para enfrentar a vida, para caminhar. Precisamos de boas coisas. Paulo diz em Filipenses, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Pensa coisa boa, coisas nobres, porque começa, aí, já diz aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Alimenta a mente com coisa boa. Apesar que tem gente que fala que a cabeça ativista é indústria de Satanás também, né? Não adianta você também estar com a mente que não para, sabe? Aquele ansioso, não para, está fazendo um negócio pensando no outro, também, isso aí também é problemático. É alimentar a mente com coisas nobres, coisas boas. E em Paulo aprendemos que a gente pode superar a pressão, a angústia, alimentando também os sentimentos, valores nobres. Olha comigo aqui o versículo de número 16, ele fala assim, na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Ele estava lá, sendo julgado, não foi um discípulo estar com ele lá, pelo menos para, Paulo, estou aqui, estamos junto, #tamo junto, Paulo. Não foi ninguém lá, Paulo ficou sozinho, depois de pregar, fazer discípulo para tudo quanto é lado, na hora que ele foi julgado, ele estava sozinho. Só que já fala um pouco sobre o ministério, porque com Jesus foi a mesma coisa, ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Isso aqui já é uma amostra da realidade ministerial, Paulo fala isso também, um pouco antes, nesse mesmo capítulo, da rejeição, da dificuldade. Ele falou, ninguém foi me ver, todos me desampararam, contudo, que isso não lhe seja imputado em juízo. Ele recebeu um monte de coisa negativa, inclusive quem se opôs ao caminho, que falou, que ele cita o nome do cidadão, que se opõe a Paulo, que calunia, que fala mal, que resiste. Ele tem um abandono dos irmãos, mas isso não traz sentimentos negativos nele. Ele não deixa a alma dele adoecer, ficar amargurada. Ele não deixa a alma dele azedar, porque o problema é esse. Quando a gente fala, não alimenta a raiz de amargura, não é porque não queremos que você faça justiça, não, é porque vai piorar para você mesmo. Por que Jesus fala, perdoa? Para o seu próprio bem, para você ser livre. Quem não perdoa é escravo. Você vai levar a pessoa para o resto da sua vida aí no teu coração. Você acorda, ela vai estar aí nos teus pensamentos. Você vai trabalhar e ela está aí, você está aprisionado, você está cerceado. Só quando você perdoar é que você vai se sentir livre. Então, libera bons sentimentos, alimenta a alma com coisa boa. Paulo não permitiu que a alma dele azedasse. Inclusive sentimentos certos, ele tem um sentimento de juízo. O cidadão que faz o mal a ele, olha comigo aqui, o versículo de número 14, Alexandre Latueiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Não é você perder o senso de justiça, a ideia de valores corretos é receber de acordo, né? Tem coisas que a gente deve, até em coerência ao Evangelho, responder com repúdio. A gente não pode olhar coisas ruins com bons olhos. Deus não nos chama para tapar o sol com a peneira, mas a gente tem que ter o coração leve, perdoar. E Paulo aqui está alimentando a alma dele com sentimentos nobres. Ele deseja o bem. Me abandonaram, eu sei, muitos discípulos, mas que o Senhor não retribua esses. O Alexandre Latueiro, que o Senhor pague o que ele merece. Você vê que Paulo nos ensina aqui que os valores, eles são diversificados e a gente responde de acordo com cada situação, mas essas coisas são nobres. Justiça é um valor nobre, é um valor correto, assim como o perdão. Então Paulo está com a alma dele de maneira alinhada à vontade de Deus, e nos ensina isso, a você alimentar esses sentimentos bons no coração. E por fim, Paulo nos ensina a passar pela pressão, pelas angústias,
mantendo a sua fé no cuidado de Deus. E aqui, o versículo 16, ele fala assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Aí o verso 17: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre, amém. Olha as expressões que Paulo está usando: Deus estava comigo, Deus me fortaleceu, Deus me livrou, Deus será glorificado. Ele está desamparado, mas ele não perdeu a visão que Deus está com ele, que Jesus está do lado dele. Ele não titubeou um momento da promessa de Jesus: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode estar na agonia, na depressão, mas Deus está com você, Jesus está com você. Ele vai te livrar da boca do leão, Ele vai te livrar das más obras, Ele vai te livrar das cadeias de Satanás. Por isso Ele mesmo ensina: livra-nos do mal, das ciladas. Ele pode nos livrar. Eu não preciso temer, porque Deus está comigo. Paulo está dizendo: Deus não me abandona. Eu posso ter sido desamparado pelos homens, mas Deus está comigo. Eu tenho plena convicção de que quando eu estava sendo julgado ali, naquele tribunal, Deus estava comigo. Ele me deu forças, Ele me deu graça, Ele me deu coragem, e eu testemunhei do Evangelho para todo mundo que estava ali, porque Paulo não perdia tempo de pregar o Evangelho. Atos fala, daqui a pouco ele estava pregando para o cara lá em Roma, para uma autoridade romana. Você está querendo me persuadir? E Paulo fala: não só você, todo mundo que eu ver na frente, eu quero que se torne cristão. Paulo fala: Deus me capacitou na hora da dificuldade para eu seguir, pregar, anunciar. Eu tenho plena convicção de que Ele está comigo, que Ele cuida de mim. É resgatar a consciência da promessa de Isaías: ainda que uma mãe esqueça do filho do ventre, todavia se ela se esquecer, eu não vou me esquecer de você. Deus não vai te abandonar, Deus não nos abandona, por mais que às vezes a gente ache, como eu falei há uns domingos atrás, né, parece que Ele não está no barco. O Senhor está dormindo. Não, Ele está lá. O ponto é o que como nós encaramos, e Paulo não perde essa consciência: Deus está comigo, Ele vai me livrar da boca do leão. E com essa consciência que a gente pode avançar, é a partir dessa convicção, como diz o escritor de Hebreus: nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que perseveram e são salvos, porque Deus é conosco. Eu queria deixar essa palavra no seu coração como discípulo de Jesus, que pode passar por pressões, porque Paulo passou. Paulo é muito, digamos, mais maduro na fé do que cada um de nós. Paulo é um homem grandioso, a grande autoridade ali entre os apóstolos. Não tinha cara mais preparado que Paulo. Louvado seja Deus que o Espírito converteu o coração de Paulo, porque Paulo anunciou o Evangelho para nós de uma maneira muito certeira. Ele conheceu, entendeu muito mais rápido a graça do que os outros, e por isso que ele escreveu tanta carta, e o Espírito inspirou ele para passar tanta carta para a igreja, estruturar a igreja. E mesmo assim ele passou por um momento difícil, mas como é que ele superou? Busca o ombro dos seus amigos, não fica sozinho, não fica sozinho, busca o amparo dos seus amigos. O reino de Deus é um reino de amigos, amém? Não perca os amigos de vista. Cuida da tua saúde, irmão. Na hora que vem aquela depressão, que você quer ficar deitado na cama, vai dar um passeio. Se tiver uma piscina, pula, sente um pouco a vida, porque senão você vai afundar. Não fica nessa situação de prostração, vai fazer algo, sai, vai ver o sol, vai deixar o calor te queimar. Não fica nessa situação. Cuida da tua saúde física. Para pensar se você também não fez algumas coisas aí que geraram essa situação, e corrija os teus erros.
cuida da tua mente. Não alimenta a mente com bobagem, com coisa tóxica. Cuida da tua alma. Alimenta com valores nobres. E acima de tudo, não perca de vista que Deus é com você. Deus é conosco. A Bíblia repete por várias vezes: não temas, eu sou contigo. Eu sou contigo. Amém? Com esse coração que eu convido você a cear nessa noite. A ceia, como nós já falamos tantas vezes, tem a ver com a manifestação do nosso Deus. É a certeza de que nós participamos do corpo de Cristo Jesus, que nós estamos unidos a Ele. E por estar unido a Jesus, a gente tem acesso ao Pai. Por isso que eu falo que a celebração do sacramento da ceia é tão importante, a gente não pode relativizar o ajuntamento. Porque é no ajuntamento que a gente tem acesso ao Santo dos Santos. Lembra de novo, vou repetir pela terceira vez nas últimas semanas. É por isso que o texto de Hebreus termina falando: não deixei de reunir, como é costume de alguns. Por quê? No ajuntamento dos santos, pelo sangue de Cristo, nós entramos no Santo dos Santos. O autor de Hebreus fala: não relativize esse momento. A celebração da ceia, ela é presencial, é o ajuntamento, é a lembrança de que nós pertencemos a Cristo e uns aos outros, e é aqui que Deus, acima de tudo, se manifesta. É onde nós lembramos do que Ele fez, mas é onde Ele alimenta o nosso coração e se manifesta em cada um de nós. Vamos celebrar com esse coração, amém?